Bem, amigos da rede... não tô trabalhando lá no lugar do Galvão, não é também. Mas gostaria. Na Teu sonho é voltar para a RBS e viver com os amigos. Eu tô sabendo. Eu acho que tu podia dizer isso claramente para o teu público. O meu sonho é ter condições de nunca mais precisar trabalhar na RBS, né? Eu sou muito grato, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então sempre digo assim, meu sonho é não precisar, ter condições de que eu não preciso tirar o lugar de ninguém, alguém lá. Até porque se eu voltasse lá, eu voltaria ganhando mais do que alguns que estão lá, né? Porque eu já ganhava mais do que alguns que estão lá, né? E que alguns acham que eu tinha ciúme, não, ganhava muito mais do que eles, né? Eu saí por opção própria. Mas enfim, o programa aqui não é para isso. Provocar o Bagé. O Bagé, assim, meu filho gosta muito de pescaria. Eu acompanho, não gosto. Meu filho gosta muito de pescaria. O Bagé é o meu filho pegando a isca, assim, ó. Tu só joga a isca pro Bagé, assim, ó. Mas ele vê que é uma piranha, assim, ó, abocanhando a isca. É um negócio impressionante. Eu só sou sincero, né, cara? Eu falo coisas que algumas pessoas não costumam falar. Não sei nem se isso é bom. Eu tenho maior gratidão. Todos os veículos que eu trabalhei, foi bom demais trabalhar na RBS. Mas, enfim. Bom, aqui, como agora a gente não tem crachá, né? A gente poderia criar um crachá do debate. Bateu o ponto. Acho que é legal. Lembra quando tinha que ajustar o ponto? O cara mandava assim, ó... Tá faltando aqui, onde é que tu foi naquele determinado horário? Pelo amor de Deus, cara. Que coisa boa não precisar mais se submeter a isso, cara. Meu Deus do céu. Que continue assim, né? Ô, Baldasso, tem muita... Hoje no Debate Raiz, que tu resolveu tirar férias, né? Sabe que tinha muita gente perguntando quem matou o Det Reutemann, é a pergunta que se faz no Brasil. E aí hoje eu te defendi. Não foi o Baldasso, ele só tá no sítio, mas ele não fez nada de errado. No dia seguinte, tem tudo a ver. Pois é. Tem tudo a ver. Mas sabe que aí a gente estava conversando ali, entre outras coisas, né? E aí começou um assunto, a gente começou pelo Grêmio, porque depois a gente vai falar aqui também sobre essa... Eu acho que é uma vitória importante para o futebol de maneira geral, né? Quando o Grêmio conhece lá que a Procuradoria do STJD acatou, né, e concedeu uma liminar favorável ao Grêmio para suspender os cartões do Kahneman e do Marlon. Acho até que isso pode ser revertido logo ali, mas de qualquer maneira eu acho que é uma vitória importante e faz a gente pensar nessa, e é histórico. Só que daí no meio disso, tá? Eu acho que até eu quero te perguntar agora sobre esse assunto do Inter e depois voltar para a questão do Grêmio, que a gente está ali no Debate Raiz e daqui a pouco surgiu a pauta do Inter. E aí começou a se falar de novo, só, olha, o Paixão andou conversando com alguém da imprensa, e alguém da imprensa transformou isso em notícia, e eu acho que é a notícia de que o professor Paixão está um pouco descontente, assim, com a forma que estão falando que o problema era físico no time e tal. Daqui a pouco, toca o telefone do João Batista Filho e era o professor Paulo Paixão. E aí o JB falou assim, olha, estamos no ar, mas se o senhor não se importa, e ele começou a falar e tal. E eu vi um Paixão bem assim, ó, tentando separar as coisas, em que ele diz, né? Não, claro que o time hoje do Ramon Dias, eu acho que ele tinha que recuperar a parte anímica. E aí até uma coisa que, pelas palavras do presidente, do professor Paixão, eu posso entender também que o problema anímico não era com ele, então era com o Roger. Bom, em suma, o que o professor Paixão se incomodou da imprensa de maneira geral, Baldasso? Porque se tratou que nos 2 primeiros jogos do Inter contra o Juventude e contra o Corinthians, estava tudo ruim porque eles não deixaram nada de bom, Roger e Paixão. E que agora o terceiro jogo contra o Botafogo que teve vitória, bom, aí já não é mais mérito de algo que eles tenham deixado, aí era mérito do Ramon Dias. É um direito, o professor Paixão é uma instituição, né, do futebol brasileiro, mas eu senti ele muito incomodado com isso, tá? Deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho muito cuidado para falar do Paulo Paixão, inclusive para ser crítico ao Paulo Paixão. E algumas pessoas dizem assim, só porque é o Paulo Paixão, se fosse outro... Sim, exatamente isso. Se fosse outro, eu não teria tanto cuidado como eu tenho com o Paulo Paixão. Não tenha dúvida nenhuma disso, porque é o Paulo Paixão, que é talvez o maior preparador físico da história do futebol brasileiro. Mas eu quero entender, eu quero que tu me ajude a entender. O Paulo Paixão, incomodado que está com críticas que vem recebendo da imprensa pelo legado deixado, o Paulo Paixão passa pela seguinte argumentação, tu falou sobre ela, de que na verdade o time que não pode o Inter estar mal preparado na quarta-feira e no sábado estar bem preparado fisicamente. Correto, verdade. Não vai ser no estalo que tu vai mudar a preparação física. Mas o Paulo Paixão passa pela seguinte ideia, de que na verdade o Internacional não está mal preparado fisicamente. A questão era anímica e no jogo contra o Botafogo, com um choque anímico, a coisa funcionou.
visão que ele passa. Mas eu te pergunto, Bagé, não pode ser o contrário? Não pode o Internacional estar mal fisicamente, que é a impressão que nos passou, que o Inter estava mal fisicamente e que no jogo contra o Botafogo fez diferente justamente por uma injeção anímica de dar mais do que 100% do que poderia? Eu não sei, cara, eu não sei. Eu sinceramente, Bagé, acho que o Inter tem uma defasagem física e que provém do trabalho do Paulo Paixão. A gente estava vendo o Internacional babando na gravata. Tu quer ver uma coisa? Quando a gente fala de transição, o professor Paixão passou por essa transição. Quando ele assume o trabalho deixado pelo Eduardo Cudê, ele também passa por essa transição, que daqui a pouco se diz assim, bah, mas... E em poucos dias, né, teve uma melhora, e até o professor Paixão dizia, não tá melhor ainda não. Isso aí é o começo, vai melhorar. Lembra que a gente dizia que o time não treinava na academia, o time do Cudê não treinava na academia, lembra? Mas era esse ponto que eu ia colocar agora como um atenuante, tá? A diferença é que naquela época se chegou aí por informações dos jogadores que, cara, era uma maneira diferente de trabalhar, os caras não tinham força física, né? Eles não tinham musculatura ideal para os embates do dia a dia. Agora não. Agora não é tão diferente o trabalho físico. É que eu sei que é difícil para quem tá ouvindo a crítica, né? Aquela história de tu sentir a dor do outro, né? É diferente para ele que tá ouvindo a crítica. E o professor se acostumou ao longo dos anos a ser sempre muito elogiado. Mas eu acho que faz parte, professor Paixão. E se o trabalho fosse bom, com todo respeito, ele não teria sido interrompido. Teve um erro, seja da parte física, da parte anímica, da parte tática, do vestiário, do dirigente que não ajudou no momento que deveria ter ajudado. Mas eu acho que até pelo tamanho do professor Paulo Paixão, eu, se fosse ele, não entraria nessa bola dividida, entendeu? Porque faz parte do futebol. Quem saiu vai ter uma flecha apontada contra ele e ele não tem que provar nada pra ninguém, Baldas. O cara tem uma história estabelecida de um preparador físico de muitos títulos, de trabalhos incontestáveis do Inter, no Grêmio, em seleção brasileira, em tantos clubes. Não vai ser por daqui a pouco ele receber uma crítica pelo último trabalho no Internacional que a história dele vai ser mexida. Ele não tem que se expor para dar explicações. Até porque, Bagé, essa é uma coisa que vai ser dita em 1, 2 semanas e daqui a pouco o passo adiante vai ser dado. A gente aqui tá louco, eu tô louco para não precisar mais falar do Roger, do Paixão, por ser uma página que tá virada, que aconteceu. Eu sou grato ao Roger, tá? Porque eu vejo muita gente chegar aqui, ao Roger e ao Paixão. Eu vejo muita gente me mandar recado assim, nos livramos da porcaria do Roger. Não, eu sou grato ao Roger. O Roger me deu um título gaúcho que eu não ganhava há 8 anos. O Roger evitou que o Grêmio fosse octacampeão gaúcho. Se eu encontrasse o Roger hoje, eu daria um abraço nele e eu diria muito obrigado. Muito obrigado. O trabalho dele se perdeu, não tenha dúvida nenhuma. Eu fui um cara que pedi a saída dele 1 mês antes de ele sair. Agora eu sou grato. Mas é uma página que tá virada. Não vai mais se falar disso. Não vai mais se falar disso. O trabalho do Ramon e do Emiliano já está acontecendo. Já tem os seus capítulos analisados. Os 2 primeiros não tão bons e o último capítulo foi muito bom contra o Botafogo. Agora, certamente, vai ser uma análise muito criteriosa quando o futebol voltar, porque eles tiveram mais 10 dias de trabalho. Então, Paixão, faz parte da história do Inter. Isso nada vai manchar, nada vai mudar isso. Vamos para frente. Boa sorte na tua carreira. Aliás, eu quero tocar nesse ponto do Grêmio, né? Ontem, já no final da noite, já o Grêmio obteve lá, e a gente não tinha entendido muito o que tinha acontecido, e aí hoje, ao longo do dia, a gente vai procurar entender, né? Que vitória é essa que o Grêmio obteve lá no STJD? Eu acho que é um elogio que tem que ser feito ao departamento jurídico e ao Luiz Wagner Vivian, tá? Que eu já tô até estranhando, porque faz 2 dias que eu elogio ele. Porque ele foi o cara incumbido, né? Deram pra ele só, filho, tem uma missão. Tu precisa chegar na CBF e lá tu vai ter que trazer de lá algo positivo pra gente referente à questão da arbitragem. Mas olha só, Baldasso, no início da tarde teve uma reunião na CBF com o Luiz Wagner Vivian e numa outra sala aconteceu uma reunião dos árbitros com o chefe de arbitragem, que é o Rodrigo Sintra. O Rodrigo Sintra ficou puto com o presidente Samir Chad da CBF porque ele não queria a punição dos árbitros. Nem do árbitro do jogo do Grêmio com o Bragantino, tampouco o árbitro do clássico Palmeiras e São Paulo. E, inclusive, ele montou um relatório e entregou para o presidente da CBF em que aparece, de todos os lances reclamados até agora, esse ano, por vários clubes, segundo ele, tem um percentual superior a 90% de acerto do árbitro.
Juro pra ti, ele fez isso. Aí eu quero fazer primeiro o aplauso, né? O elogio ao presidente Samir, porque o presidente deve ter pensado o seguinte, cara, eu preciso ir pra prática. Eu não posso brigar com a imagem. E o presidente não quis ouvir ele e manteve a suspensão dos dois árbitros. Então, só para ver como é que funciona o esqueleto do dia a dia da CBF. Bagé. E aí depois o Grêmio teve a confirmação. Bagé, quatro jogos tiveram resultados mudados na mesma Não rodada existe. por conta de erro da arbitragem. O chefe da arbitragem me faz uma pataquada dessas. Lances capitais. Aí tá, beleza, eu compreendo. Ele foi mera e simplesmente um corporativista. Que bom que o presidente não entrou nessa, porque eu acho que começa a mudar um pouco o que a gente estava com medo que pudesse estar acontecendo na CBF. Por outro lado, eu até acredito, tá, que essa liminar ela possa daqui a pouco ser cassada pelo próprio STJD, não vai transformar em sentença favorável. Mas eu acho que já existe uma vitória, porque via CBF, via STJD, pararam para ouvir. Eu sei que agora abre um precedente? Abre. Daqui a pouco o Santos vai se sentir prejudicado, vai querer reclamar. Eu acho que todos os clubes têm direito de reclamar. Eu acho que tem alguns casos mais específicos, né? No jogo do Bragantino, são 2 lances, tem uma expulsão de um jogador, aí tu fica com um a menos, no último lance tem um pênalti que não existe, a expulsão por cartão vermelho direto não tem nem imagem. Mas sabe que eu acho que é um movimento histórico, inédito no futebol brasileiro, e eu acho que ele nos faz pensar, e eu acho que isso era o que estava faltando agora, sabe? Não é só porque foi pelo Grêmio, poderia ter sido pelo Inter, por qualquer outro time. Eu acho que precisava se pensar o que o Brasil pode fazer para tentar, junto à FIFA, mudar até o regramento do VAR. O regramento do VAR é uma coisa absurda, Baldassi. Tu é árbitro de campo, eu sou do VAR. Aí tu comete um erro lá, se eu não te chamar, tu não pode me chamar, isso não existe, cara. Se o VAR chegou para melhorar e para evitar erro, seja tu pedindo auxílio ou eu te auxiliando, isso tem que ser permitido. Mas eu quero falar depois sobre a liminar do Grêmio. Por que na Premier League o VAR chama uma ou no máximo 2 vezes por jogo, a análise dura 1 minuto e eles nunca erram? Por que eles conseguem fazer isso lá? Eu acho que tem uma... O VAR não erra lá. Eu acho que tem uma série de fatores, tá? Eu acho que lá se trata com um comprometimento e um profissionalismo que não é tratado aqui. Lá tu não vê os jogadores e os técnicos e os auxiliares indo para a cabine do VAR lá incomodando. Tu já viu? Tu já parou para ouvir os áudios do VAR quando tem discussão? É uma gritaria no entorno do árbitro. O árbitro não consegue conversar com os caras. Então acho que também tem um pouco desse desleixo, essa falta de educação, esse jeitinho brasileiro que sempre andou. Só que existe uma regra, né? E a regra tem que ser cumprida. A diferença é essa. Na Premier League se cumpre a regra porque se torna chato. Tu imagina para a própria publicidade, os compromissos comerciais, a própria galera que está assistindo. Baldasso tem lance que para 10, 15 minutos para uma definição. Lembra aquele jogo Inter e Vasco que não estavam calibradas as linhas do VAR? O jogo ficou parado quase meio tempo, cara. É isso aí. Bagé, tu sabe que o futebol talvez seja o âmbito da sociedade mais ditatorial que existe. No futebol tem um negócio, só para citar um exemplo aqui. O futebol é o único ponto da sociedade em que tu é proibido de buscar o teu direito na justiça. Sim. Se tu é de um clube de futebol e tu te sente prejudicado e tu for na justiça comum buscar o teu direito, a FIFA te pune, te tira de competições. Em 2005, quando o Inter sofreu aquele roubo histórico, um torcedor, não foi nem o Inter, um torcedor do Inter, um sócio do Inter, entrou na justiça comum pedindo a anulação de tudo que tinha acontecido. Uma ligação foi recebida pelo Fernando Carvalho da CBF dizendo o seguinte: é melhor tu achar esse cara e pedir para ele tirar isso, porque vocês podem ficar de fora da Libertadores do ano que vem. Então o futebol é ditatorial, tá? Futebol é ditatorial. E o futebol tem aquelas coisas assim, não importa o que tenha acontecido no campo, não vai mudar. O cara te roubou, o cara te fez isso, te fez aquilo, o STJD nunca vai mudar nada que aconteceu dentro do campo. Então isso é histórico. O que o Grêmio consegue é histórico, tá? E absolutamente positivo, porque abre uma brecha para se fazer justiça em relação a algumas situações. Porém, a questão do precedente. Eu não tenho problema que abra um precedente para todos que se sentirem prejudicados buscarem o seu direito e receber um sim ou um não.
O meu medo, Alex, é o seguinte: é daqui a pouco esta ser uma porta que se abre para se ter mais um meio de favorecer o Flamengo e o Corinthians, por exemplo. Esse é o meu medo. Abrimos uma portinha a mais para ajudar eles. Esse é o meu medo. Assim, ó, ele vai estar disponível para todo mundo, né? Sem dúvida alguma. E a gente sabe que as pressões, e já tem algumas declarações, e não por coincidência, algumas das declarações vêm justamente pelo Flamengo. O Flamengo hoje tem um presidente, o presidente BAP, que é o dono da Sky, né? Não sei se ainda é, mas ele era o dono da Sky, é um homem muito poderoso. Não sabia Cara, disso. ele é sabe aquele sujeito intocável? Ele fez parte desta reconstrução do Flamengo. Ele fazia parte de um conselho que ajudou muito o próprio presidente Eduardo Bandeira de Mello, lá no ano de 2012, 2013, tá? Então ele ganhou muito moral. Ele é um cara que já participa ativamente de vários processos positivos do Flamengo. Mas ele é um cara extremamente vaidoso. E hoje ele é presidente do Flamengo. Então tu imagina pro cara que já é vaidoso, o cara assumiu a presidência do Flamengo, ele tem um super time, ele tem um super orçamento, então ele Tá tá em guerra se com a achando, Leila, né? Ele tá em guerra com a Leila. os caras estão dizendo agora, já tem gente dizendo que se o Flamengo pode fazer um jogo sozinho, o Flamengo A contra o Flamengo B, e que daria mais audiência do que alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, ele que faça 38 rodadas então, Flamengo A e Flamengo B. Mas vai vir carga do Flamengo, tu não tenha dúvida alguma, entendeu? Porque vai abrir um precedente, mas eu concordo com a tua frase. Cara, se tu abrir um precedente para algo que seja justo, bom, que a gente faça justiça em todos os jogos. É isso aí. Ô Bagé, eu quero falar justamente, já que nós falamos da questão física do Internacional, das coisas que estão acontecendo e que pode acontecer agora nesse período de parada, que em determinado momento eu comemorei depois da vitória contra o Botafogo, da possibilidade de que com tranquilidade a família Dias conseguir implementar o seu trabalho. Questão física. Aí é por isso que eu te digo, Bagé. Estava bem preparado ou não estava bem preparado? Não sei, eu até tenho a impressão que não estava bem preparado fisicamente. O fato é que quando fechar esse período de parada FIFA, vão fazer 20 e tantos dias que a família Dias já está aqui. Em 20 e tantos dias, tu recupera uma condição física, por pior que ela fosse, para uma ideal. 3 semanas... Então, os especialistas dizem isso. Em 3 semanas tu coloca o time nos trinques. Então não vai ter mais discussão sobre a questão física. Existem muitos elogios ao atual preparador físico do Internacional. Então essa questão vai estar resolvida. A principal para mim, Bagé, é a questão anímica. Porque a questão anímica ela não é palpável para tu analisar. Quando tu fala da qualidade técnica do jogador, tu tá vendo pim, pau e dá tua opinião. Quando se fala da questão tática do time, tu olha, é o 3-5-2, é o 4-4-2, tá funcionando, não tá funcionando. A questão anímica, ela é subjetiva. Ela é subjetiva. No jogo contra o Botafogo, não tenha dúvida nenhuma que alguma coisa aconteceu, e eu acho que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, que os caras jogaram como se fosse o último dia da vida deles. Tanto que não se viu problema físico, não se viu problema tático, não se viu problema técnico. Os jogadores do Internacional devem ter entrado no vestiário depois e caído duro no chão, porque eles entregaram uma coisa que eles não entregavam há muito tempo. Agora, existe uma dosagem. Essa questão anímica, tu não vai entrar daquele jeito em todos os jogos. É impossível. Tu não vai fazer assim de todos os jogos a partir de agora. Será que eu vou chegar num equilíbrio de não ser aquele time bunda mole, aquele time flácido, que saía perdendo todos os jogos, não tinha poder para pressionar e poder para nada? Será que eu posso sair daquilo e chegar num meio termo de ser um time envolvido, não sangrando os olhos como o Botafogo, porque isso é impossível, mas um time envolvido com as coisas que estão em jogo a partir de agora, e tem coisas em jogo, tem uma vaga Libertadores, ou seja lá o que for. Será que eu consigo esperar desse grupo um equilíbrio para que seja tudo diferente do que foi nos últimos 6 meses? Pois é, mas sabe que quando a gente chega nessa conclusão de questão anímica, é muito complicado de se conseguir avaliar, né? Tá, mas peraí, como é que tu perde ânimo se estava todo mundo animado? Teve um momento que estava todo mundo achando que poderia ser campeão, que estava tudo com salário em dia, que o Roger poderia aparecer no Flamengo, que daqui a pouco o Alan Patrick poderia ser chamado para a seleção. O que faz perder o ânimo? Sabe que eu tenho pra mim, e eu não tô dizendo com isso que foi ruim o Inter ganhar o campeonato. Não, claro que é bom. Até porque tinha uma disputa ali que não era um campeonato, era um octacampeonato do Grêmio. A diretriz do Internacional era anular isso. O Grêmio não pode ser octacampeão. E eles conseguiram. E eu acho que isso pesou tanto para o Inter.
o fato de poder não conseguir isso, que eles se doaram tanto, que quando ganha, o D'Alessandro tira um peso das costas, né? Porque para ele era importante, é um primeiro título dele como dirigente, a gente até não falou nisso, né? É o primeiro título dele como dirigente. E marcou, justamente, além de ganhar, ele não deixou que o Grêmio ganhasse. O Bisol, que era o vice, muito criticado, mas querendo ou não, ele entrou pra história. Lá daqui 50 anos vão lembrar quem é que não deixou o Grêmio de ser octacampeão, ele estava lá. O presidente Barcelos, a mesma coisa. Eu acho que eles tiraram um peso das costas e desligaram. E quando eles tentaram ligar, não, o futebol não é uma receita de bolo. E aí não deu mais tempo. Claro, hoje é muito mais fácil da gente entender. Eu acho que isso começou patinando e ganhava um jogo e perdia outro, e daqui a pouco tinha alguém descontente, porque é muito estranho. E aquela declaração no intervalo do primeiro jogo do Ramon Dias, quando o Alan Patrick sai de campo no jogo contra o Juventude, e ele fala, vocês viram como já melhorou a postura? Poxa, cara, ele com 45 minutos... Beleza, ele pode até ter razão, mas não tem cabimento ele dizer aquilo. Ele era o mesmo capitão do técnico anterior. Então eu acho que o vestiário se perdeu de tal forma que quando acordaram já tinha que trocar. E é uma coisa tão louca porque os diagnósticos foram feitos. Antes do jogo da Libertadores contra o Atlético Nacional na Colômbia, o D'Alessandro deu uma entrevista e disse o seguinte: nós estamos desligados, estamos desconcentrados. Depois da vitória contra o Nacional no Uruguai, o Fernando, volante que foi embora, ele disse... Quando a água bate na nossa bunda, a gente corre. Mas só quando a água bate na bunda, o Vitão falou algo parecido. Quer dizer, os caras tinham o diagnóstico e não mudava. Não mudava, continuava igual. Então isso vai ser, para mim, sempre um mistério, Bagé, um mistério. Tu sabe que o Grêmio agora no sábado tem um jogo treino contra o Brasil de Pelotas. Pois é, eu vi. Tá marcado para as 11 da manhã. E até hoje a gente falava, na verdade, hoje nós já estamos na quinta. Na manhã da quarta-feira... ontem a gente estava no Futebol Liga do Grêmio tratando sobre essa situação de, poxa, esse era o momento de daqui a pouco abrir a arena, né? De repente, sei lá, cobra lá um ingresso simbólico, um brinquedo, já que no final de semana tem o Dia da Criança. E vai ser feito. O Grêmio vai cobrar, vai ser aberto a arquibancada norte, ali onde ficam as organizadas, né? À esquerda das cabines de imprensa. E aí vai tratar de uma outra forma também com a questão do jogo, porque o Grêmio vai, além disso, disponibilizar que o ingresso seja um brinquedo ou R$10. E aí esses R$10, no caso, vão ser doados para o Instituto Geração Tricolor, que faz todo um trabalho, né, social também no entorno ali da arena. Eu acho que é algo interessante, né? Porque, cara, é um jogo treino, não vai trazer problema nenhum para o Grêmio. Abre, deixa o torcedor acompanhar, quem quiser fazer a cobertura que faça. Eu acho que é o tipo de coisa que chega até em boa hora, sabe? Para que tu possa tratar de uma maneira diferente. Eu acho que agora espero que o Mano possa reconectar com o torcedor através da imprensa também. O Grêmio inaugurou agora um quiosque Brahma dentro do CT Presidente Luiz Carvalho, que é uma área de convivência para a imprensa. Mas a imprensa não pode entrar no CT. Como é que eles vão entregar essa contrapartida comercial para a Brahma? Tem umas coisas estranhas. Ô Bagé, tem alguma coisa específica que tu queira ver nesse treino? Tem alguma coisa que tu acha que tem que ser resolvida? Alguma curiosidade que tu tenha sobre a volta do Grêmio? Porque, afinal de contas, esse jogo treino vai começar a encaminhar a volta do Grêmio. Eu gostaria, não vai acontecer, tá? Ontem o Grêmio passou para a final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Jogou contra o Palmeiras. Hoje eu até vou te ler. Eu tenho um amigo, e esse meu amigo, ele é muito amigo, tá? Do cara que hoje é considerado o papa das categorias de base no Brasil. O nome dele é João Paulo Sampaio. Ele manda na categoria de base do Palmeiras, ele é tido como um grande especialista aqui do futebol brasileiro na base, não à toa. Pô, o Palmeiras vende 3, 4 jogadores de base por ano, né? Só esse ano ele vendeu um pro Chelsea e outro pro Manchester City. Um zagueiro, o Vitor Reis, que botou 40 milhões de euros nos cofres do Palmeiras. E ele disse alguma coisa sobre essa categoria de base do Grêmio, e esse meu amigo me mandou, que é o seguinte, ó: o Grêmio faz um trabalho brilhante com essa geração. Todos os destaques desse time de sub-17 têm potencial para ligas grandes europeias. Há muito tempo, o Palmeiras não passava o jogo inteiro não sendo protagonista. Cara, a gente está falando de um especialista. É um time altamente qualificado. Porém, Baldasso, ninguém recebe oportunidade no time de cima. Se o Gabriel Mack, se o Thiaguinho, se o Luiz Eduardo, que é zagueiro, tem um centroavante, o Luca, que é filho do Jax, aquele que jogou em 95 pelo Grêmio,
Tem uma geração que tu conta rapidinho nos dedos, 5, 6 jogadores, mas nenhum recebe oportunidade no time de cima. Sabe? Eu acho que a dupla Grenal tem que começar a se reconectar com essa fábrica também, de jogadores. no Inter também ninguém recebe oportunidade no time de cima. Porque ninguém tem que receber oportunidade no time de cima, no Internacional. Que coisa, que inveja. Eu tenho vontade de te agredir agora, Alex Bagé. Tu me falando do teu time sub-17 que chega na final do Campeonato Brasileiro com tudo que foi feito no Internacional, com a destruição. Sub-17 do Inter, se tivesse rebaixamento no sub-17, teria sido rebaixado. É uma coisa louca, Bagé. É uma coisa louca. O Grêmio está na sua rota, Bagé. Tu está fazendo uma cobrança que tem que ser feita, mas de um Grêmio que continua produzindo jogadores. O Grêmio foi de 2016 para cá o que o Inter tinha sido na primeira década do século. O Grêmio vende Pedro Júnior num semestre, Arthur no outro, PP, Cebolinha, o lateral direito, aquele que o Grêmio fez 10 milhões de euros, Wanderson, era Wanderson o nome dele? Wanderson, tá no Wanderson. O Grêmio vende um jogador a cada 6 meses, cara. O Grêmio vende um jogador a cada 6 meses e faz muito dinheiro com isso. O Inter saiu dessa rota há muito tempo, cara. Nunca mais conseguiu voltar. Então eu lamento. E eu acho que tu tem que cobrar mesmo. Tem que botar esses guris pra jogar. Tem guris aí que são... Eu ouço vocês dizendo que são fora de série. Eles têm que começar a aparecer, cara. Sabe que só pra assim, ó, ilustrar o que tu tá dizendo, aquela temporada que o Grêmio estava com o comando do ex-presidente Romildo Bolzan Júnior, o Grêmio vendeu, tirando comissões, tá? Pagando os penduricalhos, comissões de empresários, o Grêmio colocou no cofre 500 milhões, 500 milhões em base. Porque tem os famosos, tipo Arthur, tipo Wanderson. O Grêmio vendeu o TT pro Shakhtar, 10 milhões de euros, um cara que nunca fardou no profissional. E sem contar os menos famosos, aqueles jogadores que saem por 1 milhão, que a gente só fica sabendo depois que ele estoura em outros clubes e tal. Aquele que veio pro Inter, o Diego Rosa, o Grêmio fez uma grana também, lembra? Na época, cara, já dava de saída assim algo em torno de 5, 6 milhões Claro, poderia ser muito mais, mas aí também ele teria que ser inscrito pelo Manchester City. Mas é o tipo de negócio que aparece e que às vezes tu te obriga a fazer. Só que eu acho que tem alguma coisa que tá faltando e aí eu penso que é muito mais... Eu acho que se perdeu ao longo do tempo os caras que manjam disso. Eu tenho pra mim, Baldassi, que virou muito amigos do presidente, em todos os setores. Tá? Eu sei que tem que ter os amigos do presidente, porque são os caras que fazem as alianças para que tu possa ultrapassar cláusulas de barreira, ir pro pátio, ganhar uma eleição. Mas eu acho que na dupla Grenal se exagerou em algum tempo nisso. Sabe? Tu vai ver, qual é o departamento da base? É o fulano, Beltrano, Ciclano. Tá, mas quem é o deles que é o pica? Não, é que esse cara aí é conhecedor. Não, conhecedor como? Conhecedor porque ele gostava de ver, sabe? Virou muito amigos do presidente, isso vale em todos, vale na cúpula do Grêmio, vale na cúpula do Inter. Ou eu acho que isso política, né? Ou entrega de cargos para parceiros públicos, mas no Inter, né? O Inter tem um diretor da base que está desde o primeiro dia da gestão Barcelos, que possivelmente seja o dirigente mais incompetente da história do clube, porque ele afundou a base e ele continua lá, porque ele é de um movimento político que ajudou o Barcelos a se eleger e se reeleger. Mas é um tipo de coisa que, cara, eu não sei, assim, qual é o aspecto em que a gente vai conseguir afinar essa situação para que ela mude, entendeu? Porque, Baldasso, é impossível que o Inter não continue produzindo jogador. É impossível. O Grêmio até tá produzindo, a gente tá vendo aí várias gerações. Eu tô reclamando de um Grêmio que não dá oportunidade, sabe? Mas é impossível que o Inter tenha deixado de produzir jogador. 6 olheiros, Bagé. O Inter tá com 6 olheiros no Brasil inteiro, resolvendo fazer corte de custo. O Inter tem 6 olheiros em todo o território nacional, cara. É que esse aí não é custo, né? Esse é investimento. É aí que tu vai fazer dinheiro. Poxa, tem uma história do jogador do Grêmio que estava na competição no interior, eu acho que do Ceará, uma cidade chamada Carpina, Copa Carpina. É uma Copa muito famosa de categoria de base. E aí, seguinte, não tinha ninguém do Grêmio lá. Por algum motivo não tinha ninguém lá. E aí tava um olheiro que trabalhava juntamente com o Gilmar Veloz. E aí ele liga pra cá. Só, o Gilmar, tem um jogador assim assado, cara, isso é jogador pro Grêmio, cara. Aberto pelo lado esquerdo ali, de perna direita e tal. E aí o Gilmar, confiando no cara, vê quanto é que os caras querem. Os caras pediram 300 mil reais. Sem o Gilmar ver o jogador. O Gilmar comprou. E repassou depois pro Grêmio. Era o Everton Cebolinha. Tu vê, tu pega assim, cara,
lá no interior do interior, bom, queria, infelizmente, não poderemos continuar. Interior. Infelizmente, né? Beijo. Tchau. Tchau.